Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de programação em Python. Eu sou o professor Alan, estou aqui para apresentar para vocês aí a resolução do nosso sexto exercício da lista 05, em que nós estamos trabalhando aí a parte das estruturas de repetição com a utilização do loop while. E para isso nós vamos criar aqui um menu de opções, ali a partir de dois valores que o usuário digitar, nós fazermos ali um determinado cálculo ou operação aritmética a depender da opção escolhida pelo usuário. Então, sem mais delongas, vamos abrir aqui o PyCharm no computador, que eu quero apresentar para vocês aí a resolução do nosso sexto exercício da quinta lista. Muito bem, pessoal, eu já estou aqui no meu ambiente do computador, aqui no Windows, para começarmos a desenvolver aqui a nossa sexta questão da lista 5. Eu vou abrir aqui, então, para isso, o nosso PyCharm, para começarmos, então, a desenvolver aí o exercício. Eu vou abrir aqui o meu projeto Exercícios de Python. Dentro desse projeto que eu já tenho aqui criado de aulas anteriores, o meu arquivo .py da lista 05. Eu vou simplesmente aqui fechar o meu diretório, né? O meu navegador de arquivos, na verdade. E aqui, né, criado de aulas anteriores, nós fizemos a resolução do quinto exercício, tá certo? Da lista 5. Se você não viu essa aula, eu vou deixar um card aqui em cima para que você possa acessar a aula, tá certo? E aqui nós temos já o enunciado da nossa sexta questão, que diz o seguinte: faça um programa que apresente um menu de opções para o cálculo das seguintes operações entre dois números. No caso aí, o menu com a primeira opção sendo a adição, a segunda opção subtração, terceira opção multiplicação, quarta divisão e, por último, aqui não menos importante, também a opção para que o usuário possa sair aí do programa. Então, para começarmos a desenvolver esse exercício aqui, eu vou criar duas variáveis. Então, vai ser exatamente os dois números que o usuário precisa informar. Então, eu vou criar aqui uma variável chamada num1 e número 2. Então, vai ser num1 do tipo inteiro de input. E aqui eu vou pedir para que o usuário, né, digite o primeiro número. Então, vou colocar aqui desta maneira e logo na sequência a segunda variável chamada num2, também do tipo inteiro de input. E aqui eu vou pedir então para que o usuário digite o segundo número. Tá certo? Então, para ficar aqui alinhadinho, eu vou colocar aqui da seguinte forma, abaixo do outro, e logo na sequência aqui agora eu posso já criar aqui a minha parte aqui do menu de opções. Então, para isso eu vou colocar aqui para que o usuário tenha, né, essas opções. Para isso eu vou colocar um print com 3 aspas simples, para que a gente possa colocar aqui um abaixo do outro, sem precisar ficar na mesma linha. Então, aqui eu vou colocar inicialmente para que ele escolha a operação, ou sua operação, escolha sua operação. Escolha sua não, ficou estranho. Eu vou colocar só escolha operação mesmo. E aqui logo na sequência eu já vou colocar as opções. Então, a primeira opção vai ser a adição. Então, vou colocar aqui adição. A segunda vai ser, então, a subtração. A terceira vai ser, então, a multiplicação. Multiplicação. A quarta aqui também, né? No nosso caso, a divisão. E, por fim, aqui também, eu vou colocar aqui a opção de sair do meu programa, que é a quinta opção de sair. Aqui, então, eu apresento aqui para o usuário todas essas opções. Então, eu coloquei aqui as 3 aspas aqui, para que eu pudesse colocar, então, um logo abaixo do outro aqui, e ficar melhor a visualização. Logo aqui na sequência, eu já posso criar, então, uma variável chamada opção, vou colocar sem acentuação aqui no caso, vai ser do tipo inteira de input, para que o usuário também entre com esse dado, né, que seria ali
a escolha ali da sua opção. Então, vou colocar aqui, ó, digite a sua opção. 2 pontos desta maneira. Então, aqui agora eu já posso entrar na minha parte onde eu vou criar então a minha estrutura de repetição com o meu loop while. E aqui, ó, enquanto, né, a minha opção, no caso, ela for diferente de 5, eu vou entrar então aqui agora nessa minha estrutura de repetição, onde essa minha estrutura aqui é exatamente a minha flag, para que eu possa criar então esse meu menu de opções aí e entrar aqui agora nas minhas estruturas de repetição, de condicionais aqui, por exemplo, aqui da seguinte maneira: se, né, a minha opção escolhida ali no caso for a primeira opção, o igual a 1 no caso, eu vou entrar no primeiro bloco e aqui eu já posso fazer então, né, utilizando a saída de dados com print, utilizando as f-strings, a soma é 2 pontos e dentro das chaves aqui, então, eu vou colocar aqui exatamente a soma de num1 mais num2, tá certo? Então, eu fiz aqui dentro da minha estrutura condicional, que está dentro, né, por sua vez, da estrutura de repetição, a primeira opção. Agora eu vou utilizar, já que é mais de 2 opções, o meu elif. Neste caso, se não opção for agora a opção 2, igual a 2, então eu vou fazer aqui, ó, saída de dados com as f-strings, a subtração é 2 pontos, e aí eu já coloco, então, no 1 menos 2. E aí eu executo, então, a finalização da segunda opção. Se não, né, ou seja, o elif novamente, opção igual a 3 pontos. Aí eu já faço também a mesma coisa, utilizando aqui a minha saída de dados com as f-strings, a multiplicação é 2 pontos, e aqui agora eu faço então no 1, asterisco, né, que é o meu sinal aí de multiplicação, no 2. E agora, né, nós temos a quarta opção, então vai ser elif novamente, se a opção for igual a 4. Neste caso aqui agora, eu vou entrar dentro de uma outra estrutura condicional para esse elif, que vai ser o seguinte: se o número 2, no caso, né, ele for diferente de 0, ok, nós vamos fazer a operação, tá certo? Porque nós sabemos que nós não temos divisão por 0, então o meu denominador ele não pode ser igual a 0. Então, eu vou colocar aqui, ó, se num 2 for diferente, exclamação igual de 0, ok, nós vamos efetuar então a saída de dados aqui com a f-string, mostrando então a divisão, no caso, é 2 pontos, e aqui eu coloco no 1 barra num 2. Como eu não tenho mais de duas, eu não tenho, só tenho 2 opções para esse caso, eu já posso colocar então aqui o else, que se não for diferente de 0, ele é 0, né? Então aqui eu já posso colocar então a mensagem da seguinte maneira para o usuário: print, né? Colocar assim, ó, erro, 2 pontos, divisão, veja bem, por 0 é permitido. Vou colocar aqui dessa maneira, com uma exclamação,
e aí eu não tenho condições de fazer essa opção. E aqui agora, né, voltando para a minha primeira estrutura condicional, eu já posso entrar então no else, porque eu já não tenho mais opções. E aí, se ele não digitar uma dessas opções, ou nem um, nem o 2, nem o 3, nem o 4, nem o 5, né? Aí eu já posso colocar aqui, por exemplo, a mensagem de opção inválida. Então, aqui, ó, opção válida, tá? Tente novamente. E aí, como ele vai tentar novamente, dentro dessa minha estrutura do else, da minha estrutura condicional, eu tenho que voltar com meu menu de opções. Eu vou copiar toda essa parte aqui, ó, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V para poupar tempo do vídeo. E vou colocar ele aqui, ó, indentado nessa estrutura aqui. Tá certo? Aqui, inclusive, eu posso até botar ele aqui nessa opção aqui, ó. Aqui não vai ter problema. O print que tem que estar indentado com o else ali. E aí, no caso, ele vai ter, né, a escolha de uma outra opção. E aí, logo na sequência, eu já posso fazer aqui a finalização, saindo ali da minha estrutura condicional, né? Uma mensagem de finalização, eu posso colocar aqui com um print normalmente, e colocar assim, ó, programa encerrado. Obrigado por utilizar, por exemplo. Tá? Uma mensagem de finalização aqui qualquer. Aqui no caso nós já podemos executar esse código, botão direito aqui em cima da aba lista 05, run lista 05, não deu nenhum erro, já é um bom sinal. Então vamos digitar aqui, por exemplo, o número 5 e o número 2, e aqui eu vou escolher uma das opções. Por exemplo, eu vou escolher aqui o número 1, que é a adição, 5 com 2, 7. Então, a soma é 7. Vou escolher aqui, por exemplo, a segunda opção. 5 menos subtração, 5 menos 2 é 3, está correto. Depois aqui a próxima seria a multiplicação. Então, 5 vezes 2, 10. Tá ok. E por último ali, ó, a divisão. 5 sobre 2, 2,5. Então, agora para mim poder escolher a última opção ali, que seria o 5, né, ele tem que encerrar o meu programa. Então, o programa é encerrado. Obrigado por utilizar. Tá certo? Aqui eu posso tentar rodar ele novamente, pessoal, e tentar colocar um número que tenha 0, por exemplo, no segundo número. Então, seria aquela situação da minha estrutura condicional aqui, né? Dentro deste elif aqui, a opção 4. Então, se eu fizer isso aqui, ó, e tentar escolher a opção 4, ó, ele vai me mandar aquela mensagem para mim, que erro, né? Divisão por 0 não é permitido. Então, eu tenho que... Mas eu consigo fazer qualquer uma das outras operações. Eu vou sair aqui novamente e rodá-lo novamente aqui no caso, ó, escolher outros dois números, 2, 9 e 2, aqui no caso, ó. Vou escolher, por exemplo, adição, 11, subtração, 7, multiplicação, 18, e depois, por fim, a divisão ali, 4,5. Por fim, quero sair do meu programa e digito 5. Então, pessoal, aqui nós finalizamos, então, a resolução aqui, né, do nosso sexto exercício das listas 05. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final aí de mais uma aula do seu curso de programação em Python, onde eu pude apresentar para vocês aí uma sugestão de resolução da nossa sexta questão da lista 5, onde nós trabalhamos aí a parte das estruturas de repetição com a utilização do loop while, onde fizemos aí um programa mais complexo do ponto de vista de todos os exercícios que nós vimos até o momento,
onde nós trabalhamos ali a parte de um menu de opções. Tá certo? Eu vou pedir para que vocês deixem um like aqui no vídeo, considere se inscrever no canal e ativar o sino de notificações, compartilhe esse conteúdo com alguém que tem interesse em aprender linguagem de programação com o Python. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Nos vemos aí no próximo vídeo. Até mais!